O empresário de luxo riu da pampa velha do agricultor. E foi exatamente naquele momento que o silêncio da fazenda começou a assustar todo mundo. O velho agricultor segurava o chapéu de palha contra o peito, enquanto as lágrimas desciam pelo rosto queimado de sol. Atrás dele, a caminhonete velha coberta de ferrugem parecia pronta para desmontar a qualquer instante. E na frente dele, o empresário de terno claro gargalhava alto na estrada de terra. "Isso aí ainda anda?" O empresário debochou, apontando para a caminhonete. "Parece sucata de museu." Os homens que estavam com ele começaram a rir também. O agricultor apenas abaixou os olhos. Seu nome era Anselmo, 68 anos. Vida inteira trabalhando naquela terra seca do interior. Mãos rachadas, costas curvadas e um jeito simples que fazia muita gente achar que ele era apenas mais um velho da roça. Mas ninguém ali imaginava o que estava prestes a acontecer. O empresário se chamava Ricardo Valença, dono de uma grande empresa de exportação de soja. Rico, conhecido na região inteira, acostumado a humilhar quem considerava inferior. Naquela manhã, ele havia chegado na fazenda porque queria comprar as terras ao redor da região para construir um novo complexo agrícola milionário. E a pequena propriedade de Anselmo ficava exatamente no meio do projeto. "Eu ofereci dinheiro suficiente para esse velho viver o resto da vida sem trabalhar." Ricardo falou alto para os funcionários. "Mas ele prefere morrer abraçado nessa espelunca." Anselmo respirou fundo. "Dinheiro nenhum compra a história da minha família." Ricardo riu ainda mais alto. "História não paga conta, meu senhor, mas ele não esperava o que viria depois." O clima ficou pesado. O vento levantava poeira pela estrada, enquanto alguns trabalhadores observavam a cena em silêncio. Muitos conheciam Anselmo desde crianças, sabiam do sofrimento dele, sabiam que aquela terra tinha pertencido ao pai e ao avô dele. Ricardo caminhou até a caminhonete velha e bateu na lataria enferrujada. "Isso aqui vale mais como ferro velho do que como carro." Os homens atrás dele riram novamente. Anselmo apertou o chapéu com força. Só que naquele instante, um dos funcionários correu desesperado saindo da área dos silos. "Doutor Ricardo! Doutor Ricardo!" O empresário virou irritado. "O que foi agora?" O homem chegou ofegante. "O caminhão tombou perto da ribanceira." O sorriso desapareceu do rosto de Ricardo. "O quê?" O freio falhou. O motorista ficou preso. O que aconteceu em seguida deixou todos em silêncio. Ricardo correu imediatamente para o local do acidente. Os funcionários foram atrás. A ribanceira ficava perto da estrada velha da fazenda. Quando chegaram lá, encontraram um enorme caminhão atravessado no barro, metade pendurado perigosamente. O motorista gritava preso na cabine. "Me tira daqui! Pelo amor de Deus!" O empresário ficou desesperado. O caminhão carregava equipamentos caríssimos, mas pior que isso, o veículo estava prestes a despencar morro abaixo. Ricardo tentou se aproximar, mas atolou os sapatos no barro. "Puxa ele daí! Faz alguma coisa!" Ninguém conseguia chegar perto. A estrutura estava instável. Qualquer movimento errado poderia derrubar tudo. E foi aí que todos ouviram o barulho da velha caminhonete de Anselmo chegando devagar. O empresário olhou sem acreditar. A caminhonete velha parou perto da ribanceira. Anselmo desceu calmamente. "Afasta todo mundo." Ricardo ficou irritado. "Você tá maluco? Isso aqui é perigoso." O velho agricultor nem respondeu. Ele observou o terreno por alguns segundos. Depois olhou para a posição do caminhão. E então falou algo que fez os funcionários se encararem assustados. "Se puxar pela frente, ele cai. Tem que puxar pela lateral esquerda." Ricardo franziu a testa. "Como você sabe disso?" Anselmo apontou para o solo. "A terra aqui cede diferente quando chove." O empresário ficou calado.
O velho caminhou até a caminhonete velha, pegou correntes grossas na carroceria. Os homens começaram a cochichar. Ele conhece esse terreno melhor que ninguém? O velho já salvou o caminhão aqui antes. Essa ribanceira é traiçoeira. Mas Ricardo ainda debochava. Essa sucata não vai puxar um caminhão desses nem em sonho. Anselmo apenas respondeu. Então reza para eu conseguir. A frase fez todos se arrepiarem. Ninguém estava preparado para aquilo. O velho entrou na caminhonete enferrujada. Ligou o motor. O barulho parecia fraco. Ricardo balançou a cabeça desacreditado. Mas então, a caminhonete começou a se mover lentamente. As correntes esticaram. O caminhão rangeu. A terra deslizou. O motorista gritava lá dentro. E por alguns segundos, parecia que tudo iria despencar. Ricardo começou a entrar em pânico. Vai cair, vai cair. Só que Anselmo manteve a calma, as mãos firmes no volante, os olhos fixos na estrada de terra. A velha caminhonete rugiu mais forte. E então, o caminhão começou a sair lentamente da ribanceira. Os trabalhadores arregalaram os olhos. Meu Deus! Não é possível! A caminhonete está puxando mesmo! Ricardo ficou imóvel. Aquele veículo que ele chamou de sucata estava salvando a vida do motorista e um prejuízo milionário. Mas o pior ainda estava por vir. Quando o caminhão finalmente saiu da beira da ribanceira, um estalo forte ecoou. Crac! A terra cedeu atrás. Parte do barranco desmoronou violentamente. Se Anselmo tivesse errado o cálculo por poucos centímetros, todos ali poderiam ter morrido. O silêncio tomou conta do lugar. O motorista saiu da cabine chorando. Abraçou Anselmo imediatamente. O senhor salvou minha vida. O velho apenas colocou a mão no ombro dele. Ricardo observava tudo sem conseguir falar. O homem que ele humilhou tinha acabado de salvar todos ali. Mas ele não imaginava o que descobriria nos próximos minutos. Enquanto os funcionários ajudavam a organizar a área, um senhor mais velho apareceu caminhando lentamente pela estrada. Quando viu Anselmo, abriu um sorriso emocionado. Eu sabia. Só podia ter sido você. Ricardo olhou confuso. Quem é esse homem? Um dos trabalhadores respondeu baixinho. É o engenheiro aposentado da antiga cooperativa. O senhor se aproximou de Ricardo. Você não sabe quem é esse homem, né? Ricardo permaneceu calado. O engenheiro apontou para Anselmo. Há 25 anos, essa região inteira quase desapareceu numa enchente. E foi ele quem salvou dezenas de famílias. Ricardo arregalou os olhos. O quê? As máquinas atolavam, os caminhões tombavam. Ninguém conhecia a terra melhor que ele. Se não fosse esse velho agricultor, muita gente tinha morrido. O empresário ficou sem reação. O engenheiro continuou. Enquanto muita gente rica fugia, ele ficou aqui ajudando o povo. Anselmo abaixou os olhos desconfortável. Não gostava de falar sobre aquilo, mas Ricardo começou a perceber algo. Todos naquela região respeitavam aquele homem. Todos, menos ele. E então, o empresário percebeu algo ainda pior. Seu carro de luxo não ligava mais. A chuva fina começou a cair. O sinal dos celulares desapareceu. E a estrada principal estava bloqueada pelo desmoronamento. Eles estavam presos ali. Foi nesse momento que Ricardo olhou lentamente para Anselmo. E pela primeira vez naquele dia, o orgulho desapareceu do rosto dele. Ricardo olhou para Anselmo como quem engole o próprio orgulho pela primeira vez. Seu Anselmo, ele disse baixo, eu preciso da sua ajuda. O velho agricultor ficou em silêncio. A chuva apertava. O barro começava a tomar a estrada. O carro importado de Ricardo estava atolado até metade dos pneus. Os funcionários olhavam de longe, esperando a resposta do homem que minutos antes tinha sido humilhado. Anselmo respirou fundo. Ajuda eu dou, humilhação eu não devolvo. A frase caiu como um peso. Ricardo abaixou a cabeça.
O que aconteceu em seguida deixou todos em silêncio. Anselmo entrou de novo na Pampa Velha, amarrou a corrente no carro de luxo e começou a puxar devagar. A caminhonete velha tremeu, fez barulho, patinou no barro, mas não desistiu. Ricardo assistia sem falar nada. A mesma Pampa que ele chamou de sucata estava salvando o carro dele. Quando o veículo saiu do atoleiro, os trabalhadores bateram palmas, não por Ricardo, mas por Anselmo. O empresário caminhou até o velho com os olhos cheios de vergonha. Eu fui injusto com o senhor. Anselmo segurou o chapéu contra o peito. O senhor foi cruel. Injustiça, às vezes, nasce sem querer. Crueldade, não. Ricardo sentiu aquela frase atravessar o peito. Naquele instante, uma caminhonete da prefeitura chegou com 2 homens da Defesa Civil. Eles avisaram que a ponte da estrada principal tinha sido interditada. Ninguém sairia dali até o dia seguinte. Ricardo ficou pálido. Mas eu tenho reunião hoje à noite, tenho contrato para assinar. Um dos homens respondeu: hoje ninguém passa. Só existe um caminho antigo pela mata, mas ninguém usa faz anos. Todos olharam para Anselmo. Ele conhecia aquele caminho. Ricardo entendeu. Mais uma vez, precisava do velho. Mas agora não conseguiu pedir com arrogância. Seu Anselmo, o senhor sabe chegar até a cidade por esse caminho? O agricultor olhou para o céu escuro. Sei, mas com chuva é perigoso. Eu pago o que o senhor quiser. Anselmo balançou a cabeça. Tem coisa que dinheiro não compra. Eu levo vocês porque tem gente precisando chegar em casa, não por causa do seu dinheiro. Ricardo ficou sem resposta. Minutos depois, todos seguiram pela estrada de terra atrás da Pampa Velha. O carro de luxo ia devagar, como um animal assustado no barro. A cada curva, Ricardo percebia que não mandava em nada ali. Não mandava na terra, não mandava na chuva. Não mandava no destino. De repente, um funcionário gritou pelo rádio: tem uma árvore caída no caminho. A comitiva parou. Ricardo desceu irritado, mas se segurou. Anselmo já estava examinando o tronco. Dá para passar pelo lado, mas só se todo mundo empurrar. O empresário olhou para seu terno sujo. Por um segundo hesitou. Então tirou o paletó caro, arregaçou as mangas e entrou no barro. Os funcionários ficaram espantados. Era a primeira vez que viam Ricardo Valença sujar as mãos. Anselmo notou, mas não disse nada. Todos empurraram juntos. O carro passou. Depois outro. Depois o caminhão menor. Quando terminaram, Ricardo estava coberto de lama. E pela primeira vez não parecia menor por isso. Parecia mais humano. Pouco depois, chegaram à casa simples de Anselmo. A chuva estava forte demais para continuar. O velho mandou todos entrarem. Ricardo olhou ao redor. Não havia luxo. Havia mesa simples, café passado, fotos antigas na parede e um retrato de uma mulher sorrindo. Sua esposa? Ricardo perguntou. Anselmo olhou para a foto. Dona Célia. Foi embora faz 4 anos, mas deixou essa terra comigo. A voz dele falhou. Ricardo sentiu um nó na garganta. Eu sinto muito. Anselmo serviu café para todos. Ela dizia que terra não é só chão, é memória. Aquelas palavras bateram fundo. Ricardo lembrou do próprio pai, um homem simples que começou vendendo sacos de milho na feira. Ele também tinha mãos calejadas. Também usava chapéu. Também dirigia uma caminhonete velha. E Ricardo, quando ficou rico, tentou apagar esse passado. Naquela cozinha simples, diante daquele agricultor humilhado, ele percebeu que estava rindo do próprio pai. Mas ele não esperava o que viria depois. Um dos funcionários recebeu sinal no celular e mostrou uma mensagem para Ricardo. A empresa rival tinha descoberto o bloqueio da estrada. Queriam fechar contrato com os produtores da região antes dele. Ricardo se levantou desesperado. Eu vou perder tudo. Anselmo olhou para ele com calma. O senhor não vai perder tudo. Vai perder só o que construiu em cima do orgulho. Ricardo ficou parado. Então fez algo que ninguém esperava.
Ele tirou o contrato de compra das terras de dentro da pasta, rasgou as folhas e colocou sobre a mesa. Eu não vou comprar sua terra. Todos se calaram. Eu vim aqui achando que podia mandar na vida dos outros. Mas hoje o senhor me ensinou mais do que qualquer reunião. Anselmo não sorriu, apenas observou. Ricardo continuou. Quero fazer diferente. Quero montar uma cooperativa com os pequenos produtores, sem expulsar ninguém, sem tomar terra de ninguém. O senhor me ajuda? O velho agricultor demorou para responder. Depois olhou pela janela para a chuva caindo sobre a plantação. Eu ajudo, mas com uma condição. Qual? Todo mundo entra de cabeça erguida. Ninguém é tratado como pequeno. Ricardo assentiu, emocionado. No dia seguinte, quando a estrada foi liberada, a notícia já tinha se espalhado. O empresário que riu da Pampa Velha tinha passado a noite na casa do agricultor que ele humilhou e saiu de lá mudado. Semanas depois, uma reunião aconteceu no galpão da comunidade. Ricardo chegou sem terno de luxo, vestia camisa simples, calça jeans e botas sujas de terra. Ao lado dele estava Anselmo. Diante de dezenas de agricultores, Ricardo pegou o microfone. Eu vim pedir perdão. Um murmúrio tomou o galpão. Eu achei que dinheiro me fazia maior que vocês, mas eu estava errado. A riqueza de uma terra está nas pessoas que cuidam dela. Anselmo baixou os olhos, emocionado. Ricardo continuou. A partir de hoje, minha empresa não vai comprar terras para expulsar famílias. Vai investir junto com elas. Os agricultores ficaram em silêncio, até que o motorista salvo na ribanceira começou a bater palmas. Depois outro, depois todos. Anselmo chorou quieto. A Pampa Velha estava estacionada do lado de fora, enferrujada, simples. Mas naquele dia, ninguém riu dela. Ricardo caminhou até o velho e entregou uma chave. Comprei uma caminhonete nova para o senhor. Anselmo olhou a chave, depois olhou para a Pampa. Agradeço, mas a velha fica comigo. Ricardo estranhou. Por quê? O agricultor sorriu pela primeira vez. Porque foi ela que ensinou o senhor a respeitar gente. Todos riram, mas agora era um riso leve, sem humilhação. Meses depois, a cooperativa cresceu. Pequenos agricultores passaram a vender melhor. A região ganhou emprego. E Ricardo cumpriu a promessa. Mas a maior mudança não foi no dinheiro. Foi no coração dele. Sempre que visitava a fazenda, antes de qualquer reunião, Ricardo passava pela casa de Anselmo. Tomava café, ouvia histórias e ajudava no que fosse preciso. Um dia, parado ao lado da Pampa Velha, Ricardo perguntou: Seu Anselmo, por que o senhor me ajudou naquele dia, depois de tudo que eu fiz? O velho olhou para a estrada de terra. Porque quem trabalha na roça aprende uma coisa cedo. A gente não salva só quem merece, a gente salva quem precisa. Ricardo ficou com os olhos marejados. E naquele fim de tarde, o empresário entendeu que tinha implorado por ajuda não apenas para sair do barro. Ele implorou para sair da própria arrogância. E foi um velho agricultor, com uma Pampa Velha e um coração gigante, que puxou ele de volta para a vida.